Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência, discutido hoje com o professor Vitor Hugo de Oliveira Silva, economista, com mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Alicante, na Espanha, também analista de políticas públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará e que está nos dando a honra aqui de estar presente para discutir o tema Juventude e Vulnerabilidade Social. Pessoal, um prazer enorme ter aqui a sua presença para discutir esse tema que é extremamente difícil da gente conhecer esses meandros, esses detalhes, né? No senso comum todo mundo tem uma breve noção, uma coisa assim muito ligeira, mas os detalhes das causas que levam muitas vezes o jovem a abandonar a escola, a estar envolvido com violência, parece que a gente aí tem um mundo enorme ainda para buscar esclarecimentos, não é isso? Sim, Clésio, é um prazer estar participando do programa. Essa questão da juventude realmente tem muito detalhe que a gente precisa discutir. A formulação de política pública não é algo tão simples, porque há uma diversidade muito grande de público e jovens que necessitam, digamos assim, meio que políticas customizadas. E aí a gente vai discutir bastante aqui no programa hoje. Nós vamos discutir, né, aqui para trazer esse conhecimento para os nossos ouvintes, é a construção desse índice, né? Um índice é um índice que tem uma certa complexidade. Já coloco aqui para os ouvintes que quem tiver uma curiosidade maior sobre a composição do índice, ele pode buscar aí um material que está disponível no IPESP, né, para conhecer os detalhes da construção aí, econométrica, para chegar aí os resultados que nós vamos mostrar, né? Então fica aí já aberta essa discussão, mas eu queria trazer logo aqui para a gente ter uma noção, assim, um panorama geral, né? Quer dizer, assim, um histórico mais ou menos de como a gente tem caminhado em termos da construção desse índice, o que tem aí ao longo dos últimos 10 anos. E eu vou pedir aqui ao Tiago para nos trazer o gráfico 1, né, onde a gente tem o detalhe sobre a proporção de jovens de 15 a 29 anos que não frequentam a escola e nem possuem ocupação. Lamentavelmente, depois eu queria até que você, né, esclarecesse um pouco mais, que é conhecido como o jovem nem estuda e nem trabalha, muitas vezes entendido de uma forma pejorativa, né? E é bom depois a gente deixar isso um pouquinho mais claro, né? A gente tem aqui, né, uma tendência que às vezes parece que deu uma melhorada, mas quando a gente compara no longo prazo, nem tanto, né? Tem uma influência aí do período da pandemia, na pandemia piorou, melhorou? Perfeito. Sim, esse é um primeiro estudo que nós fazemos lá no IPESP para acompanhar o público jovem, que é calcular essa proporção de jovens que estão fora da escola e também não têm emprego, não têm ocupação. Quando nós falamos de jovens que estão fora da escola, não significa que eles não tiveram educação. Para ter uma ideia, metade desses jovens que estão fora da escola e fora do mercado de trabalho, eles já completaram a educação básica. Isso já é quantificado pelo IPESP. A educação básica, o ensino médio? Ensino médio, já tem o ensino médio. Então é um jovem que ele está numa situação em que ele concluiu a educação, ele não está buscando emprego, mas ele pode estar se preparando para adentrar a universidade. É um tipo de situação que a gente encontra na base. Um outro público dentro dessa base é o jovem que ele não chegou nem a completar a educação fundamental. Esse sim é um jovem que tem alto nível de vulnerabilidade, porque ele está muito distante ainda de completar a educação básica e isso ele já carrega uma desvantagem se ele porventura procurar emprego formal. O informal provavelmente ele vai se vincular, ele vai atrás buscar um emprego informal, que é esse emprego que é mais precarizado, que não tem acesso aos seus direitos trabalhistas. Mas o formal, esse ele está bem distante. E aí as políticas públicas precisam atuar, identificar esses grupos para atuar nessa situação. O que aconteceu de 2019 para cá é o seguinte, já de 2017 a 2019, esse índice ele aumentou, porque vinha daquele desajuste da economia, daquele ajuste que passou no período do Temer, no governo Temer, que houve um arroxo da política econômica do governo federal, e isso impactou, obviamente, as economias dos estados. O Ceará foi atingido também por essa questão
do desequilíbrio do choque econômico que houve ali do 2015 e o ajuste econômico que foi feito no governo. Interrompendo só um pouquinho. Então quer dizer que quando a gente tem problemas como baixa taxa de crescimento, ou elevada taxa de desemprego, o jovem ele é atingido de forma mais forte? Ele é atingido porque a outra parte dessa história, que é o sem ocupação, sim, o jovem ele acaba indo para esse público porque o mercado passa a não absorver mais o jovem no mercado de trabalho. Sim. Quando você tem contração da economia, o desemprego do jovem aumenta, óbvio, por quê? Porque é um público que não tem experiência no mercado de trabalho. Então, para o empregador, é muito melhor ele manter aquele profissional que já tem uma certa experiência, que vai garantir uma produtividade alta para ele. Você reduz as oportunidades de trabalho, fica mais competitivo. E quem sofre primeiro é o jovem. Então, o jovem ele começa a ver uma baixa absorção e ele não passa a buscar mais emprego. Então, isso é o que acontece, ou seja, a dinâmica da economia influencia esse indicador também. Então, você teve um impacto aí que veio dessa crise econômica que houve ali em 2015 a 2017, do ajuste que houve. Aí esse indicador ele aumentou, chegou a 33% da população cearense de jovens até o ano ali de 2020. 2020 aí veio a pandemia. Aí teve um pico ali na pandemia, mas aí começou a voltar aos patamares pré-pandemia, né? Então a gente tem, de certa forma, parece que a gente tem ali um histórico, né? 2022, 2023, 2024, a gente fica ali numa certa média. Interessante é que o comportamento, né? Que ali o dado para o Ceará, para o Nordeste e para o Brasil, eles delineiam o mesmo comportamento, né? Com taxa diferente. Ao mesmo, eles caminham na mesma direção. O Ceará, muito parecido com o que acontece no resto no Nordeste, que a gente está dentro dessa região, então a dinâmica é muito parecida, mas você vê que tem uma distância para o Brasil. Essa distância para o Brasil reflete a diferença de dinâmica de mercado de trabalho entre as regiões. Deixa eu trazer aqui a tabela com os dados, que aí talvez fique melhor para o nosso assistente. Isso é a tabela 1, né, onde a gente tem informação dos jovens que não estudam nem trabalham para o quarto trimestre, né? Ou seja, o último trimestre de cada ano. Então a gente tem 2019, 23 e 24, proporção de jovens de 15 a 29 anos que não estudam e não trabalham, 2019, 28,64, 23, 27,47, 24, 27,92. No curto prazo a gente teve uma variação, aí foi, né, positiva, de 1,7. E no longo prazo a gente teve um decréscimo de menos 2,5. Já na faixa de 15 a 17 anos, né, é uma taxa menor, 9,02 em 2019, 5,96 em 2023, 7,61 em 2024 e a variação foi positiva, né? Quer dizer, positiva aqui é crescente, não é bom, né? 27,6 e teve um decréscimo ali de 15,6 no longo prazo, né? Na sua avaliação, olhando isso, é um quadro razoável? Para o estado do Ceará, ele está... É o que a gente tem observado. Esse 27,9% aí em 2024, hoje ele representa 574 mil jovens nessa condição, 574 mil jovens. E, assim, o mais crítico que eu já vi na série, que eu acho que foi ali em 2017, chegou a 33%. Então a gente já está com um patamar sendo, assim, indo para uma situação mais estável no pós-pandemia. Tudo isso aí vai depender bastante de como a economia no estado vai se comportando. Vitor, eu sei que você, como economista e econometrista, é muito dada a trabalhar projetando com números, mas deixa eu lhe colocar aqui uma situação, né? Esse jovem vamos pegar aquele que está afastado da educação, mesmo que ele tenha terminado o ciclo, pega esse momento aí de uma economia em que as oportunidades de trabalho estão restritas e ele tem um período longo de desemprego. Minha preocupação é que o que a gente tem observado no mercado de trabalho é que as rodadas de renovação técnica, elas estão sendo cada vez mais curtas. Determinados setores, a inovação é muito rápida. Isso é um risco muito grande da gente criar essa situação de jovens cada vez com uma dificuldade maior de retomar para o mercado de trabalho. Né?
Exato. Hoje você tem um advento da tecnologia, a introdução da tecnologia nas funções, nos trabalhos, ela é muito grande. Obviamente o jovem tem uma vantagem porque ele absorve isso também muito rápido. Sim. Certo? No entanto, por exemplo, um exemplo claro, Uber. É um trabalho informal, você tem uma alta tecnologia ali que rapidamente uma pessoa com um carro ele consegue desenvolver um trabalho ali e ele trabalha a quantidade de horas que ele acha necessário, tá entendendo? Sim. Então, é uma introdução da tecnologia, certo? Então, tem algumas que são muito bom e um lado ruim, né? É muito simples, mas ao mesmo tempo tem um lado da questão de ele não tem acesso a direitos trabalhistas com essas funções, tá entendendo? Então, tem o lado vantajoso e o desvantajoso, certo? Então, a gente tem que entender qual o contexto do jovem nessa nova configuração de ocupações que existem hoje. Porque nós temos na economia cearense mais de 50% dos trabalhadores são informais. Mais da metade da nossa economia é informal. Então, assim, é nesse contexto que o jovem está se inserindo, porque o mercado formal ele é muito seletivo. Ele é muito seletivo. E muitas vezes o jovem ele não quer de início essa ocupação que é padronizada, tá entendendo? Ele quer uma coisa que se adapte a uma situação mais nova, que ele possa alocar suas horas de maneira independente. Eu ouvi do Márcio Postman, numa entrevista, né? Ele colocando, Márcio Postman é um economista, né, que está à frente do IBGE, né, e tem trazido ali algumas discussões bem interessantes. E uma delas foi essa questão de captar essas ocupações novas que estão surgindo. Sim. E que ele disse que as nossas pesquisas não estão conseguindo dar conta. Na verdade, né, não cabe naquelas ocupações tradicionais, né? E também não tem aquela característica do informal, né? O informal era muito visível para a gente. Eu estou ali na rua prestando um serviçozinho e tal, mas tem uma nova informalidade aí que parece estar absorvendo e não está sendo captada, né? Exato. Hoje acho que, o órgão que hoje pode fazer esse trabalho é o IBGE, porque ele é quem classifica as ocupações no Brasil. Então não tem órgão mais capacitado para fazer isso do que o próprio IBGE. E realmente, hoje, a gente precisa que o IBGE faça esse trabalho de mapeamento dessas novas ocupações, até para que a política pública e a lei trabalhista incorpore essas novas formas de trabalho, para que o cidadão tenha acesso aos seus direitos trabalhistas, né? Caso contrário, a gente vai ter uma economia informal ainda muito grande no Brasil. A gente vai estar inflando... E até mesmo para a lei trabalhista ela ser modernizada, né? A gente ainda tem uma lei trabalhista ainda muito rígida. Quanto às questões de contrato de trabalho, já houve uma melhora durante a pandemia, até mesmo para se adaptar àquela situação em que algumas coisas acabaram ficando, mas... hoje a gente precisa de olhar isso com mais cuidado, porque a gente precisa entender essa situação do jovem. Perfeito, perfeito. Algumas situações de algumas atividades que, pela sua própria função, ela de fato ela já é muito variável ao longo do tempo. Não cabe aquele contrato de longo prazo. De longo prazo. Você trabalha 8 horas ali, de 8 da manhã às 5 da tarde. Não tem muito isso. Então, hoje tem muita atividade que basicamente não se adapta a esse padrão de você ter um empregador e você trabalhar ali com a carteira sendo assinada todo mês. Hoje você precisa de um olhar para captar essas novas formas de trabalho. Eu vou pedir aqui o Vitor para trazer aqui uma informação para nós. São os aspectos gerais, né, desse segmento aí, desse jovem que está fora do trabalho, fora da escola, né? Eu vou fazer aqui uma leitura rápida aqui de uns tópicos que são tópicos que estão lá no boletim de informação, né, do IPES, né? Ao final do quarto trimestre de 2024, os jovens que não estudam e não trabalham no Ceará ainda representam quase 30% da população jovem. Então, ao que eu queria depois chamar a sua atenção para isso, né? O fato de quase 35% das jovens
meninas estarem em tal condição chama atenção para a necessidade de ações mais direcionadas para este público, com possíveis enfoque em questões como gravidez na adolescência e a economia do cuidado. E tem também aqui essa outra informação de que a população de jovens do interior do estado, assim como da região metropolitana, também aponta para maior necessidade de ações direcionadas para poder atenuar as disparidades regionais. Tem 3 questões aqui, né? Sim. Esse percentual é um terço, né? É um negócio que a gente tem que olhar com cuidado. A questão das jovens, né? A população feminina nessa faixa etária aí também, né? Com essa questão da gravidez, que eu queria pedir aí algumas considerações de você, e o nosso jovem da RMF. Sim. Né? A gente pode começar aqui pelo esse percentual, é algo significativo. Né? Quase um terço, 30%, é uma massa de jovens, mas é o que eu falo. A gente precisa entrar nesses 30% e conhecer quais são os grupos de jovens ali que são mais vulneráveis que outros. Por exemplo, esse jovem que já completou a educação básica, qual o objetivo dele? É o mercado de trabalho, é a universidade. Se é o mercado de trabalho, que tipo de trabalho? Técnico, um trabalho mais de nível qualificado, mais elevado. Então a gente precisa entender para que o Estado possa oferecer um serviço adequado. Curso de capacitação, capacitação técnica, financiamento para negócio, né? Exato, exatamente. Ele quer empreendedorismo, quer abrir seu próprio negócio, então como é que o Estado pode ajudar? Então a gente precisa entender esse lado. Os jovens, aqueles que têm uma situação de vulnerabilidade mais complexa, tipo esse jovem que não chegou a completar a educação básica. Então, onde é que a gente acha esse jovem e quais são os objetivos dele? O que é que ele pretende? E aí o Estado tem que customizar ações para esse público jovem. 30%, quando a gente olha, é uma massa muito grande. É o que eu falo, são 574 mil jovens. Mas precisa qualificar essa... Mas você precisa saber quais são os segmentos, porque não existe uma política única. Sim. Você tem vários grupos de jovens ali que você precisa direcionar as ações. E também, dificilmente a gente vai conseguir uma ação de uma única secretaria, né? Não, tem que ser intersetorial. Você tem Secretaria de Proteção Social, Secretaria de Educação, você vai ter Secretaria de Saúde, então a de Desenvolvimento Agrário. Então, todas elas vão ter um papel em algum segmento. Algumas mais, outras menos, mas no final de contas você vai ter um trabalho intersetorial muito forte. Então, a gente está diante de um material aqui, na minha perspectiva, que é extremamente interessante para dar base, né, para decisões de ação pública, né, de políticas públicas, mas me parece que também a gente precisa aprofundar mais, né, do jeito que você está falando, talvez algumas pesquisas aí qualitativas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Um desses segmentos é esse segundo ponto, que são as jovens. As jovens. A mulher, o público feminino desses jovens que não estudam, não trabalham, a maior parte é mulher. Mais de 50% é mulher. E é assim, mas por que a mulher? Não, tem alguns fatores que são preponderantes. Certo? Tem 2 assim que a gente observa. Um é a questão da gravidez na adolescência, que é relevante porque muitas vezes ela sai da escola, ela até consegue concluir a escola. Só que agora ela tem uma pessoa que depende dela. Então ela, de certa forma, ela meio que breca, dá-lhe um freio nos objetivos de futuro que ela tinha para cuidar de uma criança. Então ela começa a desenvolver uma atividade de cuidado, não só do filho, mas também ela pode acabar se envolvendo com a atividade de cuidado de parentes do domicílio. Pai, mãe, um avô, uma avó. Então, a mulher, muitas vezes, a gente ainda tem essa ideia, né, que muitas vezes o cuidado domiciliar se restringe mais à questão da mulher. E eu retiro ela da escola e do trabalho. E aí ela acaba mais sendo a responsável por essa atividade no domicílio. Então, ela começa a se voltar mais para o trabalho da produção domiciliar. Entendi. Só que a gente vai constituindo um grupo que futuramente pode a gente ter um problema sério de... Exato. Porque você acaba, por exemplo, essa jovem que tem a gravidez na adolescência, a chance dela perpetuar essa situação para a geração do filho dela é muito grande. É o que alimenta essa questão da armadilha da pobreza. Certo? É muito isso aí. E muitas vezes essa jovem, ela leva a gravidez
e o companheiro não vai estar junto dela, certo? Ou seja, é uma família desestruturada. Então, é uma situação pior ainda, de vulnerabilidade maior ainda. Ou seja, aí você tem, por exemplo, a atuação, necessita de atuação da SPS, da proteção social, da educação, para saber como fazer essa jovem retornar para a escola e concluir seus estudos, da saúde, porque ela precisa de um cuidado materno infantil. É uma vulnerabilidade geracional, né? Geracional. Pra frente, né? Então você tem, numa única situação, você envolve vários serviços públicos ali, né, de demanda de serviço público e que é uma situação bastante complexa. Então, e isso acontece muito nas famílias, na camada da população de baixa renda mesmo, de baixa renda. Então, a política pública precisa estar atenta a esse público feminino. Então, há aí um espaço, né, que eu acho de discussão, de debate. Eu vou colocar aqui esfera pública, né, mas isso envolve a sociedade como um todo, né, porque, inclusive, né, as empresas abrem mais espaço, né, para o jovem aprendiz, né, se ainda não tivesse engajado, se engajar também mais, né, para que você tenha esses espaços. As escolas, né, também, né, ter esse cuidado, inclusive, com essa educação para as garotas, né, para as meninas, com relação a evitar a gravidez, né, muito cedo, né, nesse período, que é um período extremamente sensível, né, no sentido muito sensível. De estar ainda numa formação, né, então tem complicações aí que se desdobram, né, como você está colocando. Bastante. Então, assim, realmente há necessidade muito grande algumas estratégias do governo, por exemplo, cartão mais infância, você prioriza alguns públicos ali de mães com criança até 7 anos, ou 6, 7 anos, então você prioriza esse público e ele tem esse uma apoio renda adicional. financeiro que saiu agora para o jovem... Cartão... O jovem que está na escola, a pé de meia, né? Pé de meia. A gente ainda não consegue ter nenhum resultado concreto, e é recente, né? Não, ele é recente, mas teve alguns estados que tiveram essa política lá atrás, os estados de Minas Gerais, se não me engano, teve uma política muito parecida. Ele teve um lado positivo do programa, que foi de fazer com que o jovem permanecesse na escola. Só que a gente precisa de tempo para avaliar os efeitos de longo prazo. Quais são os efeitos de longo prazo? Uma vez que esse jovem, que essa política ela cumpriu sua tarefa de que é manter o jovem na escola, dado que ele manteve, se ele absorveu a educação e lá na frente isso se transformou em maior renda para ele através da renda do trabalho. Perfeito, porque você vai pegar naquele de 29 anos, né? Exatamente. Então, quando ele se tornou adulto, entrou no mercado de trabalho, aqueles que se beneficiaram do programa tiveram uma empregabilidade, uma renda maior lá na frente? Essa é uma grande pergunta que precisa ser respondida através de estudo de avaliação de impacto. Tá certo. De qualquer forma, é melhor do que a situação anterior, porque a gente vai manter esse jovem na escola e com o mercado de trabalho sempre em renovação técnico-científico, é melhor que esse jovem esteja na escola para ele estar mais apto lá na frente, né? Agora, o estado de Ceará também, ele se destaca nessa questão da educação, porque a gente vai falar um pouco mais na frente, mas a qualidade da educação do estado ela evoluiu muito. E isso tem rebatimento no próprio abandono escolar. Ele reduz, porque tudo bem, você tem a questão se você dá um incentivo através da renda para que o jovem fique na escola, mas o incentivo mais forte é quando a escola tem qualidade. Perfeito. Isso aí é inegável. Escola tendo qualidade, o jovem ele fica na escola, ele permanece mesmo. Então, hoje a taxa de abandono que a gente calculou para a média dos municípios é coisa de 1%. No ano final do fundamental e se estendendo até ao terceiro ano do ensino médio, que é a fase mais crítica ali para abandono escolar. Isso é histórico, né? Em torno de 1, ela era, assim, em 2013, nesse período, era questão de 9%, 10%, ela é 1 hoje, 1%. É muito baixa. É muito baixo. E isso foi a conquista da qualidade da educação no estado de Ceará, que evoluiu. E isso está
Já está mostrando os resultados. Já está mostrando agora, os resultados. Né? Isso aí é uma coisa importante, que cabe discussão lá na frente, que é esses jovens que se beneficiaram dessa política de alfabetização na idade certa, da cota parte de ICMS, que beneficia municípios com melhor desempenho em educação. Como é que esses jovens vão entrar no mercado de trabalho a partir de agora? Porque essa geração, que começou lá em 2007, ela está concluindo o ensino médio agora. Ou seja, ela está saindo, ela está se tornando um neném ali, transitório, mas ele pode começar a procurar emprego, ir para a universidade. Como é que esse jovem vai adentrar nesse novo mundo do trabalho? Vitor, você está trazendo aqui uma discussão que eu acho que está no momento de a gente também começar a abrir, né? Porque a gente tem tido investimentos infraestruturais, né? Você tem já de longa data, né? Como por exemplo o Porto, né? As nossas as estradas aí fazendo ligação dentro do estado, né? Uma melhoria na comunicação, né? Quer dizer, não podemos negar que tem já hoje uma comunicação de rede de internet aí que tem um padrão razoável, né? Então a gente tem, digamos assim, uma certa infraestrutura, pode melhorar muito, né? O aeroporto internacional. Exato. Estamos agora com essa outra, digamos assim, essa outra infraestrutura de mão de obra, né? Porque precisa essa infraestrutura física, a formação de pessoas aptas para o trabalho. Está na hora agora da gente ter gestores que comecem a vender isso bem, né? Para atrair investimentos. Exatamente. Exatamente. Um dos pilares para a questão de crescimento econômico é você ter população com um nível de educação elevada. E eu acho que o estado do Ceará ele pode começar a experimentar isso aí nas próximas décadas, porque realmente a qualidade da educação aqui ela tem se elevou substancialmente a ponto do estado do Ceará estar se comparando a outros estados desenvolvidos aqui do Brasil. Então isso vai começar a atrair olhares de investidores para cá. E com mão de obra mais produtiva, agora temos que saber que tipo de investimento vai vir para cá e também o Estado em olhar que tipo de investimento cabe a ele incentivar. Perfeito. Certo? Você quer um novo setor que ele, na realidade, ele está olhando para trás em termos de desenvolvimento, está olhando para frente, incorporando essas novas tecnologias. Passando pela fase calçadista, né? Daquela mão de obra tradicionais, que assim, elas são importantes, mas o Estado, em termos de geração de valor agregado, o que é que o Estado quer? Tá entendendo? Qual a sua estratégia para as próximas décadas? Isso é importante ser discutido. Eu acho que essa discussão ela precisa começar a ser feita agora com mais afinco, né? Estamos já com isso amadurecendo, né? Então é o momento de puxar essa discussão. E tem um aspecto importante, porque como a gente vem o IBGE já mostra isso há bastante tempo, de que a taxa de fecundidade do Brasil ela está se reduzindo. Aquele bônus demográfico que a gente tinha, ele já está passando. Então, o jovem hoje é um produto muito valioso para o Estado. Tem que ser muito valioso, o Estado tem que investir para que ali aquele jovem seja capaz de gerar riqueza. Senão a gente chega ali no padrão dos asiáticos, que já é um problema enorme, né? Coreia, que já começou a sentir, não é futuro não, né? A Coreia começou esse processo lá na década de 50, a taxa de analfabetismo na Coreia era maior do que a do Brasil, Coreia do Sul. E hoje você vê o que a Coreia é hoje, certo? Ela investiu em capital humano, a China também investiu em capital humano. Então, tudo passa por isso. O primeiro passo é investimento em capital humano. Aí você começa a atrair o investimento econômico e aí você começa a desenvolver os setores. Vitor, ficou uma curiosidade, né, naquela informação com relação à RMF, a região metropolitana. Tem alguma explicação mais concreta? Ali o que acontece é o seguinte, esse público do jovem que não estuda, não trabalha, ou seja, que está fora da escola e que sem acesso ao mercado de trabalho, ele é mais forte no interior. Sim. E em alguns municípios da região metropolitana, do que na capital propriamente dita, porque aqui você tem serviços e comércio que conseguem absorver mais jovem. Ah, tá. Questão de oportunidade mesmo. Oportunidade. É questão de diferença de dinâmica do mercado de trabalho. No interior você ainda tem muita informalidade que opera. Então, muitas vezes na informalidade é difícil você captar
realmente, se o jovem ele vai dizer ele está ocupado ou não. Para ele, muitas vezes, um trabalho ali que ele aloca 1 hora, 2 horas, para ele não é um trabalho, é um corre, entendeu? É um corre, não? É um corre, chama. Então, assim, ele determina, ele consegue sua renda, mas para ele não é um trabalho fixo. Então ele vai aparecer como, vai ficar nessa categoria, embora esteja realizando alguma atividade. Aí ele acaba, exatamente. E a região metropolitana, não. Você tem alguns municípios, tipo Maracanaú, onde tem um setor industrial e tal ali. Então você tem uma dinâmica de economia que dá um nível ali mais baixo, mas tem outros municípios da região metropolitana, um pouco menos dinâmico, e aí você começa a ver níveis mais elevados de... Então, assim, a dinâmica econômica ela influencia bastante esse indicador também. Perfeito. Por conta da absorção do jovem no mercado de trabalho. Podemos entrar agora na discussão sobre o comportamento das variáveis com relação à vulnerabilidade, né? Isso. Aqui esse olhar geral. Aí eu pediria aqui o Vitor, né, para trazer isso. Vamos começar aqui por saúde, né? Isso. Aqui a gente vai, para quem está nos assistindo agora, nós estamos hoje com a discussão Juventude e Vulnerabilidade Social. Conosco está aqui o Vitor Hugo, que é técnico do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, IPES, mas é também economista com doutorado na Espanha, mestrado e doutorado na Espanha em economia. É um econometrista, né? É um econometrista que está focado no social. Isso é coisa rara, né? Não é Sim, tão... assim, hoje ficou mais comum porque de 20 anos para cá, essa questão da parte tecnológica, os computadores melhoraram, as bases de dados apareceram. Então hoje é quase raro você não ver um economista voltado para essa área social que não seja um microeconometrista aplicado ali, que ele consiga entrar nos dados ali. Quase sempre você vai encontrar bons microeconometristas que eles entram nos dados, constroem indicadores, rodam modelos estatísticos e eles começam a fazer esses trabalhos mais qualificados, né? Assim, de construir mesmo assim, informação a partir de dados brutos, né? Excelente. Eu queria discutir contigo, Rita, agora essa questão para a gente trazer aqui para o nosso público, né? Esse índice de vulnerabilidade no campo da saúde, né? Sim. Nós temos lá, a dimensão saúde adota o indicador, né? Como a gente já viu para a questão das meninas da gravidez precoce, né? A gravidez na adolescência aí dos 10 aos 19 anos. 19. Uma coisa muito, né? Uma faixa etária muito baixa, né? Pega até inclusive a parte ali quase infância, pré-adolescência. Pré-adolescência, né? É considerado um problema de saúde pública em virtude de suas complicações obstétricas, com repercussões para a mãe e o recém-nascido. A gravidez na adolescência pode gerar consequências socioeconômicas tais como a menor renda familiar, menor escolarização, além de levar a jovens e adolescentes a buscar ocupações de baixa qualificação, principalmente no mercado informal de trabalho, com menores rendimentos e ausência de direitos trabalhistas. Eu queria te colocar aqui uma provocação. Quer dizer, a prevenção aí, ela tanto tem, né, uma redução dos impactos aí sobre os indivíduos, sobre as pessoas, mas inclusive de custo, né? Porque você levanta ali questões relativas ao gasto de saúde, né? Isso. Aí não é de pouca monta, né? Porque não. Exatamente. Bem, o índice de vulnerabilidade social da juventude, ele foi construído exatamente porque nessa construção do indicador de jovens que não estudam e não trabalham, a gente não consegue calcular ele a nível de município. Então surgiu a necessidade de a gente mapear os municípios com respeito à vulnerabilidade dos jovens. Então, assim, eu levei a proposta na época lá para a Assembleia Legislativa de que dava para ser feito algo usando outras variáveis, mas que eram regularmente calculadas para os municípios. Uma delas é essa variável de gravidez na adolescência, que a gente pega a proporção de nascidos vivos de mães adolescentes. Isso. Em relação à faixa etária de 15 a 49 anos, que é a faixa etária de idade fértil, né? 10 a 49 anos de idade fértil. Então a gente tira essa proporção. A gente vai ver quais são os municípios onde essa proporção é maior ou menor. Então isso é um indicador. O outro indicador, a gente vai para educação, aí a gente foca no abandono escolar, no 9º ano do fundamental, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Nesses 4 anos, que é a fase final da educação básica, que o abandono escolar é mais crítico. Terceiro, a gente vai para a questão da violência, e aí a gente tem a questão dos óbitos violentos. O que são óbitos violentos? Eles envolvem não só o homicídio, a agressão, né? Óbitos por agressão,
mais óbitos no trânsito e os de suicídio. Então a gente classifica estes óbitos como óbitos violentos. E aí a gente calcula isso como proporção da população total do município. Então, se você tem uma alta taxa de óbitos violentos de jovens, esse município é vulnerável. E aí o último indicador é o mercado de trabalho, que aí a gente observa dentro do estoque de empregados formais, não os informais, dos formais, qual a proporção de jovem ali na faixa etária de 15 a 29 anos. Qual é o objetivo? 15 a 29 não, acho que 15 a 24 anos. Porque a gente quer captar o jovem que está adentrando no mercado de trabalho ali no primeiro emprego. Então, o objetivo da gente é captar o primeiro emprego. Então, se o município tem uma baixa proporção, significa que a absorção do jovem lá é muito, muito precária, no mercado de trabalho formal. Mas esse primeiro é saúde, e aí a gente foca na gravidez e na adolescência. A gente tem visto, como eu já falei, a taxa de fecundidade vem caindo no Brasil inteiro. O Ceará também é um desses estados que tem apresentado uma forte redução da fecundidade. E a proporção de jovens também tem reduzido. Isso é uma dinâmica, assim, já de décadas. Então, a gente está observando cada vez menos jovens com gravidez nessa faixa etária. Agora, interessante aqui é que esse ponto ele é importante porque se ele não for trabalhado, ele vai repercutir nos outros, não é isso? Sim. A gente tem essa jovem, né, que tem essa gravidez muito cedo, se afasta do mercado de trabalho, vai dar um impacto no mercado de trabalho. Exato. Se afasta da escola, impacta negativamente a escola, né? E a questão, né, de você ter aí aquilo que você vinha chamando a atenção, né, de gerações futuras, né? Exato. Quer dizer, elas com baixa escolaridade, né, com um emprego precário, quando retornar ao emprego, exato, ela vai também se reproduzir socialmente, né? Esse filho, essa filha, tende também a reproduzir aí uma situação de muita vulnerabilidade, né? Você acaba replicando uma armadilha da pobreza, né? Essa jovem, junto com os seus filhos, elas ficam presas nessa armadilha de pobreza e, por final, pode até acabar se envolvendo com a própria violência em si. Perfeito. Porque você está numa situação de vulnerabilidade extrema, né? E nessas situações a violência é quase sempre um fenômeno comum. Pois é, muitas vezes a gente fica focando a questão, por exemplo, da solução da violência só no combate, né, aquele jovem que já está na violência. Quer dizer, mas a gente está falando aqui de uma possibilidade futura, né? Exato. A criança que nasce nessa condição, né, e aí se a gente não tiver uma ação ali imediata, né, que resgate essa criança no sentido social, né, de trazer ela para né, a escola, para uma boa alimentação, né, aí vamos deixar ela vulnerável para o outro índice que é a violência. Exato. Né? Exato. É tanto que assim, tem estudos já de grandes economistas, inclusive um brasileiro, o professor Flávio Cunha, que ele já mostra que o que é importante ao longo do ciclo de vida é que o investimento, quanto mais cedo o investimento no indivíduo, ou seja, quanto mais lá na infância mesmo, ainda no útero até ali aquela fase da adolescência, esse investimento, o retorno dele para a sociedade é muito alto, muito alto. Então, se o poder público não ajudar, não captar esse público nas suas políticas públicas, ele vai gerar custos ainda maiores lá na frente. Custo com a assistência social, custo com a área de saúde, custo com a questão da segurança pública. Então, esse investimento ele é um investimento de prevenção também. Ele é de retorno social, mas também é um investimento de prevenção. Não estava aqui no nosso horizonte falar de segurança pública, mas a gente está trabalhando um tema que impacta diretamente. Acaba resvalando na segurança. Não tem como. Interessantíssimo, né? Espero que a gente consiga ser ouvido aí, inclusive, não só pelo né, quem está no sistema educacional, mas inclusive quem está também no sistema de segurança, né, até para estar nesse debate e perceber que a forma como a gente age na segurança é muito de enxugar gelo, que a gente fica só lá na ponta, né? E aqui seria evitar que a gente estivesse, né, alimentando essa criminalidade, né? Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu vou pedir aqui o Tiago para a gente agora avançar aqui para o tema educação.
Né? E aqui a educação, eu tirei lá esses dados aqui também estão, né, são retirados direto do boletim lá de vocês. Né? E aqui a gente tem na educação o fato de que no Brasil o pico de evasão escolar acontece entre os 14 e 18 anos de idade, faixa etária que compreende os finais do ensino fundamental e o ensino médio. Consequentemente, esta dimensão do índice de vulnerabilidade social do jovem estabelece como foco o indicador de abandono escolar nos finais dessas etapas de ensino. Muitos jovens não chegam a finalizar o ensino fundamental e a falta de habilidades básicas relacionadas ao ensino fundamental é um fator determinante para os jovens abandonarem os estudos ou evadir da escola após o ingresso no ensino médio. Exato. E os motivos declarados pelo adolescente para o abandono escolar, interessante esse dado, né? Foram 40% a falta de interesse e 20% a necessidade do trabalho, né? Antes isso o trabalho era uma variável, né, lá em cima, né? Ela hoje já não é tanto. Então, esse número, inclusive, é do estudo do Marcelo Neri ainda, acho que em 2009, é o número dele. Hoje, obviamente, talvez esse estudo tenha que ser revisto, essa proporção aí talvez tenha mudado muito, mas o que importa é que você vê que há uma parcela do jovem, ele realmente não tem interesse no estudo. Perfeito. Certo? Então, assim, desse jovem que abandona, ou que ele não está, porque é que ele não está na escola, naquela faixa etária. Tem uma variável ali que vocês apontam que eu achei interessante, né? O aluno, se ele não tiver esse ensino fundamental de qualidade, já é praticamente aí um indício de que ele não vai seguir. Não vai ascender o mercado de trabalho formal, isso é quase certo. Então, assim, por isso que é importante a questão do investimento na qualidade da educação no Estado. Então, você tem que olhar para essa questão da formação do jovem, fazer com que a escola, por si só, pela qualidade de seus professores, ela consiga manter o jovem ali. E obviamente, esse jovem, ele vai começar a ter uma nova visão, a partir da escola vai ter uma visão de futuro para ele, certo? Então, quando isso se perde, aí você cai nessa questão do abandono escolar e você vê que 40% do jovem não tem interesse na escola. Então, isso é importante de ser mastigado, esse número, o porquê disso, para que a política pública possa mudar. Lógico que esse é um estudo do Marcelo Neri lá de 2009, precisaria ser refeito para se adaptar ao novo contexto, principalmente no Ceará, que você teve uma política de qualidade de educação muito forte aqui. O IDEB do Ceará melhorou bastante, de vários municípios, você tem municípios dos 100, acho que 70 municípios é aqui do Ceará, nessa questão do IDEB, bem avaliado. Então, tem todo esse contexto. Mas o Estado, o que ele não pode fazer é abandonar essa política. Ele não pode abandonar uma política de qualidade da escola, porque é isso que, no final de contas, mantém o estudante para concluir seus estudos. É óbvio que a discussão do pé de meia, ele ajuda, principalmente assim na questão daquele jovem que ele está, eu não sei se eu fico na escola ou se eu arranjo um emprego que minha família está precisando de dinheiro. Talvez para esse jovem o pé de meia ele ajude ali, mas no contexto geral, o que mantém um jovem na escola é a qualidade da escola. Então, o que você está colocando é que não adianta só investimento físico, né? Não. A escola com formação, é bom, a formação do professor, é a gestão escolar. Lógico, a infraestrutura ajuda da escola, mas a questão de você dar uma ajuda de renda ou não ali, ela é, digamos assim, um paliativo. O estudante tem que ir para a escola e se sentir bem, né? Se sentir um lugar em que... Sentir que aquilo ali é algo, uma porta que vai se abrir para o futuro para ele. Perfeito. Eu acho isso importantíssimo, porque a gente às vezes reduz muito isso à questão do espaço físico, né? Exato. E esses outros elementos aí, sem deixar, né, de considerar que é importante também, né? Sim, sem dúvida. Né, a localização, o acesso, né? O espaço, inclusive, para esporte, né? Salas confortáveis, né? Tudo isso é importante, né? Mas não vamos descuidar do material humano, né? Não, qualidade do professor, né? A técnica de ensino, gestão, né? Isso é importante. É algo que eu acho que a gente tem que... E nesse ponto aí o Estado do Ceará tem... É tanto que esse abandono escolar hoje no Estado, a média desses municípios, como eu falei, hoje está em 1%. Muito baixo. É muito baixo. Há 10 anos atrás,
eram 9%, 10%. Hoje é 1%. A média dos municípios. Tá entendendo? Então, assim, é algo muito, muito marcante. O estado do Ceará realmente transformou a educação. O que eu acho que vem muito confirmar, né, a sua fala, porque a gente ainda não resolveu o problema da pobreza no estado, né? Sim. Portanto, esse jovem, ele deveria estar saindo, né? Exato. Mas exato. se ele está permanecendo, é porque ele está, inclusive, vislumbrando tanto o interesse como perspectiva futura, né? Exato, sem dúvida. Muito bom. Podemos ir aqui para a questão da violência? Tema que, né, nos aflige bastante. Sim. O Tiago trouxe aqui para nós, né, a dimensão do índice agora no tema relativo à violência. Né? A dimensão da violência captura o risco de morte por óbitos violentos entre os jovens nos municípios cearenses. A principal causa da mortalidade de jovens entre 15 e 29 anos de idade no Brasil são os homicídios. Em 2018, mais da metade das vítimas de homicídio do país, 53,3% eram jovens. É uma coisa impressionante, né? Que, na verdade, a gente tem muito jovem matando jovem, né? É algo aí horrível, né? Os jovens envolvidos em atos violentos normalmente apresentam outros problemas, tais como abandono escolar, abuso de substâncias tóxicas, direção imprudente, altas taxas de infecção sexualmente transmissíveis. E a agressão se inicia na infância ou adolescência, cria um padrão de persistência para toda a vida. Aí é algo grave, né? Esse é o crítico, né? Porque quando você observa áreas aqui de Fortaleza, tipo assim, quando você vê Fortaleza violenta, mas eu já tinha feito um estudo que eu acho que 20 bairros só de Fortaleza respondem por quase 80% dos homicídios daqui, ou a maior parte. Então, a gente tem 115, 117 bairros. Então, são localizados. Então, o jovem que convive nesse contexto, ele vai conviver num contexto violento. Então, naturalmente que ele vai se tornar uma pessoa violenta em algum momento, certo? Óbvio, a escola ela é uma forma de resgate, ali o convívio com a família é uma forma de resgate, mas é uma situação muito complicada. Porque o ambiente do entorno... O ambiente é muito propício a essa questão. Então, você tem uma alta taxa de homicídio nessas áreas, então, naturalmente, você vai ter altas taxas de abandono escolar, você vai ter gravidez na adolescência também, tudo ali se correlacionando. Perfeito. Então, são áreas que realmente o poder público tem que focar, assim, do ponto de vista geográfico, essas áreas acabam ganhando prioridade da questão da política pública, né? O que tem, essa informação que você traz, né, nos indica também que a gente pode concentrar esforços em determinados lugares, né? Sim. Não é que outras áreas não tenham violência, mas são violências de outra natureza, né? De outra natureza. Muitas vezes não é o roubo, o furto, mas a questão do homicídio em si, aí sim, são alguns poucos bairros de Fortaleza. A região metropolitana, aí você vai ver algumas áreas localizadas do município de Calcaia, algum outro município do interior que tem um pico de violência, de homicídios muito mais forte. E aí você tem a questão das facções que acabou dando uma dinâmica mais persistente para essa questão dos autos violentos aqui no estado do Ceará. Aí você entra nessa questão das facções, de entender como é que elas atuam, para você começar a direcionar a política pública mais assertiva, né? Até porque esse jovem que não permanece na escola acaba funcionando como mão de obra, né, para o crime organizado. Se não é captado fora, dentro dos presídios acaba sendo captado. Lamentavelmente, né? Tem, né, novamente a gente vem ali para a questão relativa a esses homicídios, né, que é algo impressionante, como a gente não atenta, que a gente tem uma janela de oportunidade, mas essa janela também está... A outra parte também, por exemplo, a gente tem, se metade dos homicídios de jovens é por conta de violência, a outra metade, violência, digamos assim, a agressão, né? A outra metade é no trânsito. No trânsito. Perfeito. Então você tem que também ter uma política para essa questão do trânsito muito forte. Principalmente a questão de acidentes de moto, né? Com motocicleta, que vitimiza muito jovem. Tem a questão da imprudência e tal, mas é uma situação crítica. Crítica e que também causa danos e sequelas futuras, né? Futuras, sem dúvida.
Tem um programa, né, que eu acho interessante, a gente depois, né, está até pensando na discussão de levar essa discussão de vocês para eles, que é uma política do Detran de carteiras gratuitas, né? Que a gente olha para... Eu tive um contato com essa política, achei interessante porque muitos desses acidentes são de jovens que não são habilitados. Não são habilitados. E a habilitação passa também por um processo de educação direção defensiva e tal. Desde que ele tenha passe pelo curso regular. Perfeito. Né? Certo? Aí sim ele acender a carteira, tudo bem. Esse seria o pré-requisito, digamos assim. Né? Aí você tem um impacto positivo da carteira. Você vai ter mais jovens passando por isso. Uma boa percepção, né? Quer dizer, a gente não atenta, né? Mas tem às vezes uma ação que está sendo feita isolada, mas se ela tem, né, esse outro conhecimento, a gente pode agregar esforços aí e tem impacto muito mais positivo. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos agora para a questão do emprego. A gente já conversou um pouco, mas vale a pena que a gente esmiuçar, né? Com relação ao emprego, o que tem aqui na informação do material de vocês é que a gente tem a dimensão emprego reflete a condição de absorção do jovem no mercado de trabalho formal, né? Isso. A taxa de desemprego entre os jovens cearenses pertencente à faixa etária de 15 a 29 anos, segundo dados fornecidos pela PNAD, passou de 13,1% ao final de 2012 para 20,4% ao final de 2019. A maior dificuldade dos jovens na busca de primeiro emprego ocorre devido à falta de experiência. E os jovens ingressantes no mercado de trabalho tendem a se inserir em cargos de baixa qualificação, salários mais baixos e sem planos de carreira, né? E os adolescentes de situação socioeconômica mais desfavorecida têm mais chance de abandonar os estudos e entrar no mercado de trabalho precocemente. Aqui você desenhou aqui um quadro aqui, né, que mostra que a gente tem um problema aí de inserção, né? O garoto não entra porque não tem experiência. O que é normal. O que acontece é o seguinte, de 2012 a 2015, essa taxa de desemprego do jovem era muito baixa, 13% é muito baixa. Da população total brasileira, no Ceará inclusive, no Ceará basicamente, como um todo, era em torno de 7%, 6%, era pleno emprego praticamente. Quando houve a crise lá em 2015, ela começou a subir desenfreadamente, chegou a esses patamares, chegou a ser 24, 25, um quarto a taxa de desemprego do jovem chegou a ser um quarto. E agora retornou em 2019, já retornou para esse patamar de 20%. A pandemia deu ainda uma aumentada ali, mas ela começou a decrescer novamente. Mas o principal problema é esse, é que o jovem, assim, naturalmente, ele é um aspirante a uma função, ele tem uma baixa experiência. Então, ele tem uma produtividade que ela ainda está ali naquela faixa de desenvolver seu potencial. Então, para o empregador, ele mantém esse jovem, mas a resposta dele, se não é imediata, ele troca. E aí você vê uma alta rotatividade dos jovens em funções, né, em empregos. Então ele vai até que essa experiência dele se encaixe numa função e ali ele consiga desenvolver uma carreira. Estabiliza, se estabiliza. No começo ele tem essa... E isso pode durar até essa faixa etária dos 29 anos. 24, 18 até os 29 também anos. Um mercado que está se expandindo. Se expandindo, exato. O jovem também está decidindo ainda qual carreira, porque muitas vezes ele ascende a uma função que não é exatamente o que ele pretende. Então, naturalmente, a produtividade dele já é um pouco mais baixa. Entendi. Quando ele vai para o que ele realmente vislumbra como um emprego de carreira dele, aí a produtividade dele tende a florescer. Perfeito. Então tem inclusive que ter um pouco dessa também esse conhecimento, esse entendimento até para que a gente tenha ações mais concretas. Mais concretas, exatamente. Tem uma ação no estado do Ceará que é a escola em 2 turnos, que eu acho que tem integral, né? Que sim, é interessante, que essa discussão tem a escola de educação profissional, né? Que ela é 2 turnos e num desses turnos o jovem aprende uma função técnica de nível médio, né? Um curso técnico de nível médio. Então ele, de certa forma, sai com ofício. Mas esse jovem também, quando ele conclui a educação profissional, a escola é tão boa, assim, no sentido de dar uma capacidade não só de um ofício, mas também da educação em si,
que ele acaba vislumbrando a universidade. Eu vou para a universidade, então eu vou estudar um pouco mais, vou entrar no mercado de trabalho lá na frente, agora não. E aí ele passa nessa, né, ele começa a projetar isso para ele. Vitor, agora eu vou lhe chamar para você daqui nos desvendar um pouco esse mapa, né? Que aqui conclui, né? Ou seja, quando vocês, né, colocam agora esse conjunto de variáveis e agora vocês vão para os municípios, não é isso? Isso. E aí no município a gente está classificando. Eu vou pedir para você dar uma explicação ali para a gente. Tem uma divergência de cor ali que é quase imperceptível, né? Exato. Mas a gente vem ali do azulzinho mais claro ali, até seria hoje, a situação ideal, né? É isso? Exato. Baixa vulnerabilidade social do jovem. E acendendo as cores mais escuras, você tem uma situação de vulnerabilidade mais elevada, mais crítica e que precisa de atenção do governo para esses municípios. Não só do poder público local, mas também do governo do estado como um todo. Esse gráfico ele é o índice completo, né? É o índice de vulnerabilidade social do jovem, pegando aquelas 4 dimensões. Perfeito. Saúde, trabalho, educação e violência. Aqui tem tudo concentrado no município que se gera um índice. Exatamente. No indicador só, aí a gente calcula para cada município. Aí a gente tem o gráfico da esquerda no monitor, é o 2013, e 2023, 10 anos depois, a gente tem a situação atual. Se nós quiséssemos saber, né, que aqui a gente está espalhado no estado, se nós quiséssemos saber, por exemplo, uma micro-região ou um município, a gente teria essa capacidade aí? Sim, o município ali você já tem, micro-região eu posso concentrar. Posso concentrar para a micro-região também. Para a micro-região. Também é possível a gente ver qual dos índices ele está carregando, por exemplo, para jogar essa cor para mais escura? Sim. O que influencia muito esses municípios, por exemplo, primeiro a gente vê que há uma clara evolução na vulnerabilidade, ou seja, de redução da vulnerabilidade no estado como um todo, porque todos os municípios aí, de alguma maneira, reduziram o índice de vulnerabilidade do jovem. Sim. Então isso é muito bom para o estado do Ceará. Acho que aquele município central ali mais clarinho em 2023 é Quixeramobim, se eu não me engano. Quixeramobim. Então, assim, você vê uma situação muito, muito interessante para o Estado, o que tem contribuído para essa redução. A gravidez na adolescência tem caído, a taxa de abandono escolar também tem caído. O que tem flutuado é a violência e o desemprego ali, a absorção do jovem, ele tem se mantido estável. Ele, muitas vezes, esse padrão não tem mudado muito ao longo dos anos. E alguns anos a violência cai, outros anos ela sobe muito. Mas o que tem dado a dinâmica é a gravidez na adolescência e a educação. De modo geral, a gente pode olhar que nesse prazo de 10 anos nós tivemos uma melhora significativa. Né? Exato. Isso aí mostra não só na região metropolitana, ali, porque a gente tinha muito município em 2013, em torno de Fortaleza ali com elevada vulnerabilidade, e esse padrão foi reduzindo, né, a vulnerabilidade. No interior a gente tinha alguns municípios com nível muito crítico, principalmente ali no sul do estado e no Vale do Jaguaribe, mas Sertão Central, Vale do Jaguaribe, mas hoje você já tem um padrão intermediário para baixo, né, para baixo nível de vulnerabilidade. Perfeito. Embora a gente tenha esse quadro aqui que mostra para a gente que deu uma melhora, ainda tem muito o que fazer, Tem muito o que fazer. Porque, queira ou não, o indicador ele é orientativo. Isso não significa que algumas situações críticas necessitam da ação pública, né? Em alguns municípios ainda, você vai ter ali um aglomerado de município que, se você não tiver política pública, essa situação anterior pode retornar. Ela retorna. Então você tem que atuar nesses municípios, observando o que ainda falta para uma boa, para a evolução do desenvolvimento social desses jovens, e aí, de repente, você direcionar a política pública, tipo uma escola de tempo integral, escolas de educação profissional. É o que o Estado pode fazer, né, do ponto de vista de políticas mais estruturantes, né? Perfeito. E aí outras políticas sociais você vai de acordo com algum público mais específico.
Vitor, estamos caminhando aqui para o final do programa, né? E eu queria deixar aqui aberto para você aqui ainda mais algum esclarecimento, né, sobre a construção desse índice, o que é que ele possibilita para os gestores ou mesmo, né, para o setor privado, né, para se tem algum indicativo para eles. Não, sem dúvida. A informação que eu queria passar assim, esses são dois documentos, são dois produtos que a gente acompanha no IPES. O jovem que não estuda e não trabalha, o que está fora da escola ou fora do mercado de trabalho, a gente acompanha ele de maneira trimestral, então a gente tem essas informações a cada trimestre. O índice de desenvolvimento, o índice de vulnerabilidade social da juventude, a gente acompanha ele anualmente. Esse foi até 2023, mas a gente no segundo semestre a gente já vai atrás de publicar atualizando para 2024, e aí a gente vai pegar o ano 2014 e 2024, sempre uma janela de 10 anos para a gente comparar esse período, o que é que acontece com o indicador. Então, esse indicador, principalmente esse índice de desenvolvimento, ele orienta bastante, é útil para os municípios se conhecerem, né? E aí saber como está a questão da vulnerabilidade social do jovem, e aí ele direcionar suas políticas públicas. Para o Estado, é um material bastante discutido, principalmente entre governo do Estado e a Assembleia Legislativa, exatamente porque você tem a questão das políticas de juventude que são discutidas também no ambiente da Assembleia. E para o setor privado, óbvio, se você quer, na questão de alocação de investimentos, isso acaba sendo útil para você saber quais são os municípios ali onde a vulnerabilidade do jovem é maior ou menor, e aí onde o seu investimento pode ter maior retorno. É possível a disponibilização de dados e informações para subsidiar políticas públicas? A gente tem uma crítica muito grande, às vezes, do governo federal, que tem recurso disponível, o recurso não chega na ponta porque não aparecem projetos de captação. Exato. Esse trabalho de vocês é capaz de gerar subsídio para a elaboração de projetos? Municípios que têm interesse em acessar recursos federais voltados para os jovens, se ele não tem um diagnóstico, esse documento ele serve como diagnóstico, sabe? Para ele desenhar a política dele voltada para o jovem. Então, a partir disso aí, você constrói ali um diagnóstico sobre o município e rapidamente você elabora um projeto para agariar fundos. Os secretários municipais, então, podem sem procurar... Sem dúvida nenhuma. Isso aí todos os documentos nossos lá estão disponíveis ao público. Tem vários tipos a gente mapeia, tem isso em forma de mapas, mas também tem os dados brutos e também tem um documento discutido. Então a gente tem todo o formato lá de informação que o município possa acessar para formular seus projetos. Perfeito. Hoje nós tivemos aqui conosco o Vitor Hugo de Oliveira Silva, que é economista, mestre e doutor em economia pela Espanha, atualmente pesquisador, eu vou chamar aqui de pesquisador social, né? Economista, pesquisador social do IPES, né? Que está desenvolvendo aí essas pesquisas que, né, como foi colocado aqui, subsidia setor público, setor privado, secretarias dos municípios do interior, da capital, né? Então foi assim para nós, né, foi extremamente satisfatório trazer esse debate, porque é o papel nosso aqui, a TV da Transparência, ela busca, né, trazer essas informações, inclusive para gerar não só o debate, mas também possibilitar, né, que a gente tenha políticas públicas aperfeiçoadas, né, que sejam inclusive desenvolvidas, né? Então, muito grato aqui pela sua presença e os esclarecimentos que você nos trouxe. Agradeço, Clésio. Até uma próxima vez. Tranquilo. O espaço está aberto, viu? Muito obrigado.